Ok, meus amigos, mais uma questãozinha linda de logaritmo, que diz assim: o conjunto de solução dessa equação, sendo o universo reais positivo menos o 1, são as condições de existência. Aí ele pede para determinar a soma dos seus elementos, que satisfazem essa equação. Então, essa equação é logaritmo de x na base 4, logaritmo de x na base 4, mais logaritmo de 4 na base x, isso é igual a 5 meios. Olha aqui. Olha esse logaritmo para cá. A mudança de base. Ó. Se você tiver logaritmo de x na base 4, você pode dizer que isso aqui é 1 sobre logaritmo de 4 na base x. Ou, se você quiser dizer logaritmo de 4 na base x, isso é 1 sobre logaritmo de x na base 4. Então, o que eu vou fazer? Logaritmo de x na base 4, mais, invertendo esse, 1 sobre logaritmo de 4, de x na base 4. Logaritmo de 4 na base x. Aí eu passo para logaritmo de x na base 4, faz a inversão, isso é igual a 5 meios. Já sei, parceiro, já sei. O que eu vou fazer? Pedir ajuda ao super-herói. Dizer que no lugar do logaritmo de x na base 4, vou chamar de y. A minha equação passa a ser agora y mais 1 sobre y, isso é 5 meios. Tirando o mínimo, y mais 1 sobre y é 5 meios. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho 2y mais 2, que é 2y ao quadrado mais 2, isso é igual a 5y. 2y ao quadrado menos 5y mais 2, isso é igual a 0. Então, vai para o delta. b ao quadrado menos 4a, que é 2, vezes c, que é 2. 25 menos 16. 4 vezes 2 vezes 16. Então, o nosso delta dá 9. Então, o nosso y vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 9, dividido por 2a, que o a é 2. Aí eu tenho 5, mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por 4. Então, nós temos duas raízes. Então, eu tenho 5 mais ou menos 3 sobre 4. Aí eu tenho, isso aqui não é x, é o nosso y, certo? É o nosso y. É a nossa variável auxiliar. Então, eu tenho 5 mais ou menos 3 sobre 4. Então, um valor para y. Conserva o sinal, tanto faz mais ou menos. Então, eu tenho um y igual a 5. 3, 8, dividido por 2, 4. Um outro valor para y. 5 menos 3 sobre 4. 5 menos 3, 2 sobre 4, dá meio. Dois valores encontrados para y.
certo? Dois valores encontrados para y. Y igual a 2 e y encontrado meio, certo? Dois valores encontrados para y. Mas nós sabemos que logaritmo de x na base 4 é y, então igual a 2. Logaritmo de x na base 4 é y, no caso, meio. Resolvendo os logaritmos, eu vou ter x igual a 4 ao quadrado. Então, eu tenho x igual a 16. 4 elevado a meio é x. 4 elevado a meio. Isso aqui gera a raiz quadrada de 4. Então, x igual a 2. Os dois valores para x foram x igual a 6, certo? X igual a 16 e x igual a 2. 16 e 2. Conjunto de solução. A soma, ora, o x nós encontramos 16 e o x nós encontramos 2. Como ele está pedindo a soma, então resposta, então a soma dos valores de x, a soma é 18. Só para lembrar, olha, olhando no olhômetro mesmo, as condições de existência. Na posição que está x aqui, tem que ser maior do que 0. Na posição que está x aqui, tem que ser maior do que 0, diferente de 1. Então, os dois valores satisfazem. Então, resposta 18 está no item E. No item E é a resposta da nossa questão 78. Olha, isso aqui que é legal. Olha, o conjunto verdade da equação. Pronto. Então, vamos trazer. Pronto. A nossa equação é logaritmo de x mais logaritmo de x mais 1 menos logaritmo de 6 igual a 0. Logaritmo de 6, pronto. Quando não vem a base, fica subentendido que é 10. Não é problema. Todos têm a mesma base. Deslocando o logaritmo, então eu vou ter logaritmo de 6 para após a igualdade, mais logaritmo de x mais 1. Isso vai ser igual a logaritmo de 6. A nossa propriedade diz o seguinte: se tem uma soma, eu posso transformar em uma multiplicação. Então, eu posso fazer logaritmo de x. Então, podemos fazer logaritmo de x, que multiplica x mais 1. Continua a igualdade, logaritmo de 6. Como os logaritmos estão na mesma base, só para reforçar, os logaritmandos são iguais. Então, vamos ter x, que multiplica x mais 1, isso é igual a 6. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Então, vamos para o delta, que é b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Então, dá 25. Então, as raízes da equação são x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 25, sobre 2a. O a é 1. Menos 1, mais ou menos 5, sobre 2. Então, duas raízes nós vamos ter. Menos 1 mais 5 sobre 2.
A outra raiz vai ser menos 1 ou menos 5 sobre 2. Aqui nós temos 4 sobre 2, que dá 2. E aqui nós temos menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2. Que nos leva a menos 3. Mas, meu amigo, na hora que nós estivermos trabalhando com logaritmo, esteja todo momento com o pé atrás sobre as condições de existência do logaritmo. Vamos nós. Quem está nessa posição tem que ser maior do que zero. Quem está nessa posição tem que ser maior do que zero. X mais 1 maior do que zero. Conclusão, x tem que ser maior do que zero. X tem que ser positivo. Então, esse valor está fora. Então, esse valor descarta. Então, eu encontrei x igual a 2. Voltando, o conjunto verdade da equação é x igual a 2. Olha aqui onde está. Ó, um descuido, marcaríamos essa. Então, a resposta correta é o item E. Então, vocês tenham cuidado. Condição de existência de um logaritmo. O logaritmando é maior do que zero, a base maior do que zero, diferente de 1. Então, nós encontramos 2 e menos 3, mas a resposta só serve 2. Nós temos agora, amigos, uma questão que envolve condição de existência do logaritmo, que envolve também uma raiz. Ele quer que você trabalhe o domínio de uma função. Então, vamos. A função que nós temos é essa. F de x é raiz do logaritmo de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos x. Não vem a base, fica subentendido que é 10. Pronto. Agora, primeira condição, condição da raiz. Então, a condição de existência da raiz. A condição diz que o radicando, que é esse, tem que ser maior, condição da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Logaritmo de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos x, na base 10, tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo isso aqui, não há problema, base maior do que zero, x2, base maior do que zero é diferente de 1, no caso maior do que 1, sobre x2 menos 1, permanece o sinal da desigualdade, 10 elevado a zero. x2 mais 1 sobre x2 menos x, x2 menos x, maior ou igual a zero. 10 elevado a zero, que é 1. Traz para cá x2 mais 1 sobre x2 menos x, menos 1, maior ou igual a zero. Reduzindo ao mesmo denominador comum, eu vou ter x2 menos x. Por esse dá x2 mais 1 menos x2 menos x. Parênteses, sinal menos. Numerador vai ficar x2
mais 1 menos x2 mais x sobre x2 menos x maior ou igual a zero. Vamos nos livrar desse rapaz. Aí eu fico com x mais 1 sobre x2 menos x maior ou igual a zero. X2, certo? Então, nós vamos ter x mais 1 sobre x2 menos x. O estudo sinal dessa desigualdade. Então, vamos fazer o estudo sinal. Então, nós temos x2, x, certo? X mais 1 sobre x2 menos x. Condição maior ou igual a zero. Estudo sinal. Chama a expressão x mais 1, chama de A. Em seguida, igual a zero. Aí você tem x igual a menos 1. Expressão B, x2 menos x igual a zero. Botando x em evidência, eu tenho x menos 1 igual a zero. Eu encontro x igual a zero, encontro x igual a 1. Então, vamos ao estudo dos sinais. X igual a zero, x igual a 1. Na expressão A, certo? Na expressão A, nós vamos ter. Na expressão B, nós vamos ter. Eu quero a expressão, o sinal da expressão A sobre B. Tendo a igualdade, só serve para o numerador. Só serve para o menos 1. A igualdade só serve para o menos 1. Aí eu tenho 0. Não serve. Certo? A igualdade só serve para o numerador. O denominador, que é 0 e 1, fica a sentença aberta. Estudo sinal. Primeiro grau, à direita, o mesmo sinal de x. À esquerda, sinal contrário. Quando é do primeiro grau. Do segundo grau, fora é o sinal de x. Então, aqui nós temos positivo, que é o sinal do x2. Fora, o sinal do x2. E dentro das raízes, sinal contrário. Vamos conservar o aberto ou fechado. Aqui temos fechado menos 1. Aqui temos o aberto no 0. Estamos no aberto no 1. Mais com menos com mais fica menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos fica menos. Mais com mais dá mais. O pretendido é o maior do que zero. Então, o pretendido é o positivo. Então, nós temos positivo aqui e temos positivo aqui. Certo? O positivo está nesse intervalo e o positivo aqui. Mas nós temos um pequeno problemazinho ainda a verificar. Qual é o problema a verificar? As condições de existência do logaritmo. Agora, nós vamos ver as condições de existência do logaritmo. Ora, nós temos, deixa eu colocar aqui o logaritmo. Nós temos o logaritmo de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos x. Pronto. É a condição de existência do logaritmo. A condição de existência do logaritmo é quem? Ó, logaritmo de b na base A.
Quem está nessa posição tem que ser maior do que zero. Quem está nessa posição tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, o meu problema é a posição B. Então, x2 mais 1 sobre x2 menos x tem que ser maior do que zero. Chama a expressão no numerador x2 mais 1 e chama o denominador, tá certo? Denominador B, que é x2 menos x, igual a zero. Aí eu tenho x2 mais 1 igual a zero. Eu tenho x2 igual a menos 1. E tenho x mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Isso aqui não pertence aos reais. Então, beleza. Delta é negativo. Quando eu pego B igual a zero, aí eu boto x2 menos x igual a zero. X em evidência, então fica x menos 1 igual a zero. Eu tenho duas raízes. Eu tenho 0 e tenho 1. Agora vamos estudar. Isso é a expressão A, e a expressão B, e a expressão A sobre B. O A não zerou. Só quem zerou foi o B, no 0 e no 1. Aberto por decorrência da ausência da igualdade no geral. Como é que a gente faz o estudo sinal pacífico quando é, nesse caso, que você não tem raiz? Aí a gente diz, mama, o que quer dizer isso? Mesmo sinal de x ao quadrado. Então, x ao quadrado é positivo. Então, essa função, ou essa expressão, ela é estritamente positiva. Ela é estritamente positiva. E a expressão B, sinal do x2. Fora é o sinal do x2, dentro, sinal contrário do x2. Então, dentro é negativo. Conservando o sinal aberto ou fechado, então os valores que nós temos são 0 e 1. Então, eu tenho 0 e tenho 1. Aqui nós temos x. Mais com mais fico com mais com menos eu fico com menos, mais com mais eu fico com mais. Qual era o pretendido? Positivo. Então, o positivo, na condição de existência, então lembre, essa é a condição de existência do logaritmo e essa é a condição de existência da inequação. Tem que satisfazer as duas condições. Então, vamos lá. Duas condições. Certo? Então, vamos lá. As condições de existência. Ó, a condição de existência. Condição de existência do logaritmo. Deixa eu trazer para cá. É 0 à esquerda e de 1 para a direita. Então, 0 para a esquerda e 1 para a direita. Aberto. Então, a minha condição é essa. 0 para... Essa é a condição de existência do logaritmo. Agora vamos ver as condições de existência da inequação. A inequação está entre menos 1 e 0 e de 1 para frente. Entre menos 1 e 0, ó, entre menos 1, aqui é da inequação. Ok. Entre menos 1 e 0.
Ó, entre menos 1 e 0. Deixa eu ver aqui, copiar. Menos 1 e 0 e 1. Então, 1. Tá fechado no menos 1 e aberto. No menos 1 está fechado. Nos outros estão abertos. Então, eu tenho que ter cuidado com essa ideia de aberto e fechado. Pronto. Ó, menos 1 e 0. Então, menos 1 e 0. E a minha resposta aqui, ó. Entre menos 1 e 0, maior do que 1. A minha resposta ficaria o quê? Minha resposta ficaria o que é comum aqui. Ó, ficaria aqui, que está comum aos dois. E ficaria aqui, que é comum aos 2. As condições de existência. Então, aqui está fechado. O menos 1 fechado. O 0 aberto. E o 1 aberto. A ideia de aberto é a ausência. Lembre, a ideia de aberto é a ausência do extremo. Pronto. Então, a minha resposta é esse intervalo juntando com esse. Então, vamos lá. A resposta seria, então eu teria do menos 1 até o 0 ou maior do que 1. Ó, do menos 1 até 0 aberto ou maior do que 1. Então, o nosso item está onde? Vamos ver agora o nosso item. Ó, tá aqui. B de bola. Ó, do menos 1 fechado a 0 ou maior do que 1. Então, item correto, B de bola. Senhores, esse tipo de questão é para você despertar a tranquilidade, a aprendizagem. Até a próxima.